Então, boa tarde. Vamos trabalhar hoje com o tema de processo de autoavaliação das equipes NASF. Então, vamos dar esse enfoque de como é que a gente pode fazer esse processo de autoavaliação, como que a gente vai poder pensar na estruturação das matrizes de intervenção com o foco da melhoria da qualidade do acesso da atenção básica. Bom, então, só para contextualizar, o PMAC é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade. Ele foi instituído em 2011 e em 2015 a portaria 1645, então, trouxe as regras do PMAC para as equipes de atenção básica, incluindo a saúde bucal e os núcleos de apoio. Então, estamos no terceiro ciclo. O primeiro ciclo foi em 2011, onde a gente teve a adesão das equipes de atenção básica e saúde bucal. Em 2013, equipe saúde bucal e atenção básica e a integração do NASF e do CEL. E agora, em 2013, temos a adesão também da equipe da saúde bucal e atenção básica e agora de uma forma integrada, da equipe NASF e do CEL. Bom, o PMAC do terceiro ciclo, ele traz uma novidade, ele é organizado de forma diferente, do que o primeiro ciclo e do segundo ciclo. Quem acompanhou os dois primeiros ciclos percebe que no terceiro ciclo nós temos 3 fases definidas, que é a primeira fase, que é a adesão e contratualização, a segunda fase, que é a certificação das equipes, que corresponde à avaliação externa, e a recontratualização, que acontece após o término do ciclo do PMAC, que cada ciclo agora tem duração de 24 meses. Nos dois primeiros ciclos, a gente tinha a fase de desenvolvimento, que ela é substituída pelo eixo estratégico transversal de desenvolvimento agora. Então, o que é esse eixo estratégico transversal de desenvolvimento? Que contempla a autoavaliação, que é o que a gente vai estar enfocando hoje aqui, o processo de apoio institucional, educação permanente, a cooperação horizontal, que é uma novidade no terceiro ciclo, e o monitoramento dos indicadores. Bom, trabalhando um pouquinho a questão relacionada à primeira etapa do PMAC, ele fala sobre a adesão, a contratualização e a homologação. Então, o que tem de novo no processo de adesão das equipes no terceiro ciclo do PMAC? Primeiro, todas as equipes de atenção básica, elas poderão participar do PMAC desde que elas estejam de acordo com os princípios da atenção básica. Em relação ao NASF, a sua participação foi condicionada à participação das equipes de atenção básica. E a homologação do NASF dependerá da participação das equipes de atenção básica. Então, o município ele deve aguardar a homologação final, que vai ser publicada posteriormente pelo Ministério da Saúde. Qual vai ser o critério de homologação, das equipes NASF? Primeiro, nós temos 3 modalidades de equipe NASF. A equipe NASF 1, ele apoia de 5 a 9 equipes, o NASF 2 de 3 a 5 equipes e o NASF 3 apoia de 1 a 2 equipes. Então, para a equipe NASF fazer a homologação, ser homologada no terceiro ciclo do PMAC, ela precisa que, no mínimo, 5 equipes de saúde da família sejam contratualizadas ou recontratualizadas, tenham a adesão ou a recontratualização no caso do NASF 1. No caso do NASF 2, a homologação do NASF, ela vai estar condicionada com a adesão ou a recontratualização do mínimo 3 equipes de saúde da família. Da mesma forma, o NASF 3 também vai estar condicionado à equipe de saúde da família que é apoiado no NASF. Então,
é importante que o gestor ele fique atento, pois a homologação do NASF ele depende da participação da equipe da saúde da família. Bom, em relação ao financiamento, tá, é importante frisar que o incentivo financeiro ele será transferido de fundo a fundo, por meio do PAB variável, conforme a portaria 204 de 2007, tá? Esses valores serão repassados a partir da contratualização após a homologação da adesão. Então, as equipes NASFs que tiverem a sua participação homologada, né, no PEMAC, eles começam a receber 20% dos valores dependendo do tipo de NASF que ele é. Então, NASF 1, R$1.000, NASF 2, R$600, NASF 3, R$400. Após a certificação, o valor que o município vai receber vai ser de acordo com o fator de desempenho, que é um cálculo que vai estar atrelado à questão dos repasses financeiros e a verba disponível no Ministério da Saúde. Bom, então o que é importante, quais são os compromissos das equipes da atenção básica e inclusive, né, a equipe do NASF? Primeiro, o PEMAC ele vem para ajudar na organização do processo de trabalho, principalmente em conformidade dos princípios da atenção básica que estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica, né? Vem incentivar a implementação do processo de acolhimento da demanda espontânea a fim de ampliar o acesso. Ele traz essa questão da importância de alimentar de forma correta os sistemas de informação. Então, de forma regular, consistência, e o nosso sistema de informação de base agora é o ESUS. Então, é importante que a equipe NASF sistematize as suas ações e comece a fazer o registro da sua produção dentro do ESUS, ou via CDS ou via PEC eletrônico. Além disso, tem como compromisso programar e implementar as atividades com priorização nos indivíduos, famílias e grupos de risco. Além disso, né, organizar o seu processo de trabalho de forma que consiga garantir espaços regulares de discussão, tanto do processo de trabalho, como discussões de caso e também elaboração do processo terapêutico singular. O processo de autoavaliação também é um mecanismo de reflexão, né, que as equipes devem estar implementando com a perspectiva de melhorar cada vez mais o seu processo de trabalho e promover a interação de conhecimento entre todos os profissionais que constituem a equipe. Além disso, o PEMAC ele vem, né, também para incentivar que as equipes busquem desenvolver ações tanto intersetoriais como interdisciplinares e também façam a pactuação de metas e compromissos para a qualificação da atenção básica. Então, o eixo estratégico transversal de desenvolvimento do PEMAC, né, ele vem organizado em 5 dimensões: a autoavaliação, o monitoramento dos indicadores, a educação permanente, o apoio institucional e a colaboração horizontal. O primeira e a segunda fase, como a gente comentou no início, compreende a adesão e a contratualização, a certificação e a recontratualização. Bom, então, o foco desta web de hoje é trabalhar como realizar o processo de autoavaliação com as equipes do NASF. Então, como um ponto de partida do eixo estratégico transversal de desenvolvimento. Primeira coisa, quando a gente vai pensar no processo de autoavaliação, a gente precisa pensar aonde que a equipe quer chegar. Então, onde queremos chegar? Então, o AMAC, ele é o ponto de partida para essa reflexão em equipe. É o ponto onde a gente vai pensar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos,
E que estratégias eu preciso implementar para mim chegar na melhoria da qualidade e quais os mecanismos que eu vou estar utilizando para monitorar os resultados que eu vou alcançando ao longo deste percurso. A matriz de intervenção nada mais é de uma forma sistematizada de elencar as estratégias, elencar os recursos, quem serão os responsáveis, quais serão as formas de monitoramento, né, e qual é o resultado que eu espero. E assim, a partir do monitoramento dos indicadores e a avaliação externa, eu poder entender qual foi, né, a melhoria de qualidade que eu consegui alcançar naquele ciclo de avaliação, de autoavaliação. Então, o primeiro passo que eu recomendo é as equipes, né, e os municípios que participaram dos ciclos anteriores façam uma análise dos ciclos anteriores das equipes de atenção básica e busquem essa reflexão de quais mudanças tiveram entre um ciclo e outro. Então é importante observar os avanços entre um ciclo, os desafios que persistem, os padrões de qualidades que ainda estão insatisfatórios, as necessidades de mudança, de estratégia, de atuação e aí neste contexto a equipe NASF pensar quais são as prioridades que o grupo de profissionais que compõem o NASF tem para esse terceiro ciclo. Então, toda nova autoavaliação, ela ganha um sentido e efeito somente após essa análise. Além disso, né, a gente tem que pensar o porquê que a gente está fazendo essa autoavaliação. O processo de autoavaliação, ele não deve ser só um cumprimento de uma exigência vinda do Ministério da Saúde, e sim é um processo que deve ser sistematizado, deve ser contínuo e que faça parte de uma análise crítica do município, né, do processo de trabalho pelos seus próprios trabalhadores, tanto equipe como gestão, para que possa, com isso, contribuir para a melhoria da qualidade da atenção básica no nível local. Além disso, o PEMAC, ele vai, por ser um processo contínuo, ele vai ajudar nas reflexões necessárias para a mudança. Por exemplo, quebra de resistência, compartilhamento e troca de ideias, mediação de conflito, pactuações e compromissos. E alguns compromissos a gente citou no começo dessa web palestra. Outra questão, quando a gente pensa na autoavaliação, é se questionar qual é o instrumento de autoavaliação que eu devo utilizar. Então, é de autonomia do município e do estado definir qual é o instrumento ou ferramenta que vai utilizar para fazer a autoavaliação, de forma que esse instrumento escolhido seja adequado à necessidade e à realidade local, certo? Então, a realização do processo de autoavaliação utilizando o instrumento AMAC ou outro instrumento desenvolvido próprio pelo município, ele será verificado no processo de avaliação externa e vai compor a parte do desempenho final da equipe, ou seja, 10% da nota da certificação dessa equipe. O Departamento de Atenção Básica do Ministério, ele dá duas possibilidades. Ele fornece o instrumento de AMAC NASF em forma de caderno, né, e o sistema informatizado do AMAC eletrônico. Aí tem uma pergunta, né, que é recorrente entre os profissionais do NASF, que é: o AMAC, ele pode ser respondido no caderno? Sim, ele pode ser respondido no caderno. De que forma? A gestão imprime o caderno, o grupo discute, esse caderno de autoavaliação é preenchido pela equipe e posteriormente ele vai ser verificado pelo entrevistador no momento da avaliação externa. Então é importante que esse processo de autoavaliação, que está sendo feito de forma física, com o instrumento físico, tá, ele seja registrado em ata, né, se faça uma lista de presença dos participantes para se registrar esse momento de autoavaliação e que esse documento, junto com o instrumento, seja guardado, né, para que esse processo seja comprovado lá no momento da avaliação externa.
Outra forma de a gente registrar o processo de autoavaliação é utilizar o sistema eletrônico do AMAC, que está disponível lá na página do DAB, né, no link PMAC, onde você vai clicar lá no terceiro ciclo, vai acessar o sistema de autoavaliação e o passo a passo de como operacionalizar o sistema eletrônico do AMAC, ele foi discutido na web da Alessandra no dia 3 de março de 2016, que está lá disponível no portal e o pessoal pode estar baixando o PowerPoint e seguindo esse PowerPoint. O que é interessante a gente diferenciar entre o caderno e o AMAC eletrônico? O Ministério da Saúde fez a atualização do AMAC, da atenção básica, da saúde bucal, do CEL e do NASF. Se vocês olharem o caderno do AMAC do NASF, vão perceber que ele é o mesmo caderno de 2013, tá? Então, bem provável, vocês vão ver questões diferentes, tá, no sistema eletrônico e no AMAC, mas isso não quer dizer que vai prejudicar a equipe que faça pelo caderno ou faça pelo sistema eletrônico. A recomendação é que a gente use o sistema eletrônico, porque ele é mais atualizado e permite, né, de forma informatizada, que a equipe, a gestão estadual, municipal e federal faça a gestão dessas informações junto com as equipes. Bom, quem é que pode então preencher o AMAC eletrônico? Os gestores municipais, as equipes de atenção básica, saúde bucal, NASF e CEL. De que forma? Através da senha do responsável que foi cadastrado lá no portal do gestor, tá? E aí, para quem usar o AMAC eletrônico, a comprovação será direta pelo banco de dados. Os demais, né, que optarem em fazer o AMAC na forma de papel, vai ter que comprovar, né, no preenchimento do instrumento no dia da avaliação externa. Então, o AMAC, tanto eletrônico como o em caderno, ele está organizado em dimensões e subdimensões, distribuídas em duas unidades de análise. Então, a gente tem a unidade de análise gestão e a unidade de análise de equipe do NASF. Na unidade de análise relacionada à gestão, a dimensão vai estar dividida em gestão municipal, onde vão se avaliar os padrões de qualidade relacionados à implantação e implementação do NASF no município, e a gestão da atenção básica e NASF, que vai estar relacionado ao apoio e organização, ao apoio à organização do trabalho do NASF, ao processo de educação permanente e o monitoramento e avaliação dos resultados da equipe NASF. Na unidade de análise equipe, nós vamos estar avaliando, né, o processo de organização do processo de trabalho e a atenção integral à saúde, dividido em duas subdimensões. A subdimensão E, que vai relacionar os padrões que estão relacionados à organização do processo de trabalho do NASF, e a subdimensão F, que está relacionada à atenção integral à saúde. Bom, de que forma que o padrão de qualidade ele está organizado? Então, todo o padrão de qualidade, da mesma forma que no ciclo 1 e no ciclo 2, ele vem com esta cara, né? Eu tenho o número do padrão, então a descrição do padrão de qualidade, que é uma afirmativa positiva acerca do que se espera, né, de qualidade sobre aquela situação que está sendo descrita naquele padrão de qualidade. A escala numérica, né, então, que é o grau de adequação do padrão e a situação analisada. O detalhamento do padrão, que é o que? É um comentário explicativo que detalha o que se espera, né, daquele padrão de qualidade em relação à estratégia que se está pensando naquele momento. Então, um exemplo. No padrão 3.8, tá, que foi retirado do AMAC, do caderno AMAC impresso, diz a seguinte forma:
que os profissionais do NASF organizam sua agenda contemplando sua atuação junto a todas as equipes vinculadas. Então, esse é o padrão, isso é o que se espera dos profissionais do NASF, que eles organizem as suas agendas de forma que consigam contemplar todas as equipes que eles apoiam. Qual é que é o detalhamento deste padrão? Como é que eu vou conduzir essa reflexão junto com a minha equipe? Eu vou pensar se todos os profissionais do NASF, eles garantem tempo de apoio a cada equipe vinculada, seja por reunião periódica de discussão de caso individual ou discussão de casos comunitário, atendimento individual, atendimento em grupo, ações educativas, né? E todas as possíveis ações de conjuntas, né, ou de apoio matricial que a equipe NASF pode fazer. E se a periodicidade dessas ações, ela está de acordo com a carga horária semanal do trabalho do profissional, né, de acordo com a modalidade NASF. E se isso, né, acontece minimamente de uma forma sistematizada mensal. Então, a partir do padrão e da descrição do padrão, eu vou então atribuir uma nota de 0 a 10. Então, 0 muito insatisfatório e 10 muito satisfatório. De que forma que a gente pode fazer isso? Vocês podem fazer de forma coletiva, de comum acordo a todos os membros da equipe NASF, e aí, vamos supor, se minimamente é feita uma ação educativa, mas neste momento a gente não está fazendo reunião periódica de discussão de caso, não estou elaborando um projeto terapêutico singular para os casos complexos, eu posso entrar no consenso no grupo e atribuir uma nota 5 para essa atividade. Posso também fazer uma discussão e tentar fazer uma média da percepção dos valores que cada profissional faz. Vamos supor, então, o educador físico ele acha que a nota é 3, o profissional da educação física acha que é 2, o farmacêutico acha que é 8, o psicólogo acha que é 10, né? E aí se faz uma média. A média de todas as notas atribuídas individualmente representa a nota 6. Tá? Então, existem duas formas. Eu posso fazer uma forma de consenso e posso fazer também uma forma de média, né, desses valores. Né? Esse valor ele tem um caráter mais educativo para fazer com que eu consiga refletir e pensar nas minhas metas e estratégias para melhorar esse padrão e tentar torná-lo cada vez mais satisfatório. Então, como a gente falou, essa classificação, né, a gente pode, de repente, fazer um corte na nota 7 e pensar que de notas de 0 a 2 a gente vai considerar como insatisfatório, de 4 a 6 regular, de 6 a 8 uma condição satisfatória e de 8 a 10 um critério muito satisfatório. Então, aos padrões que eu considerar de 0 a 7, eu vou pensar em fazer uma matriz de intervenção, né? Os padrões que eu atribuir de 8 a 10, eu estou pensando, posso também pensar em matriz de intervenção, mas numa perspectiva de inovar, né? De trazer mais criatividade para a minha equipe, e não numa perspectiva de intervir para melhorar a qualidade daquele indicador. Bom, feito o processo de autoavaliação, né, de todos os padrões de qualidade, existe uma ficha de respostas, né, e classificação da equipe no final do documento do AMAC NASF, tá? Que permite que a equipe faça a somatória de todos os pontos atribuídos por cada dimensão e subdimensão e tentem fazer, para que eles consigam fazer uma avaliação global e ver dentro daquela subdimensão ou daquela dimensão qual é a classificação que aquela equipe foi atribuída. Então, vamos supor,
Se eu pegar a subdimensão B, né, que está relacionada ao apoio à organização do trabalho do NASF, que eu tenho 10 questões, onde cada questão eu posso chegar no máximo de 10 pontos. Se eu multiplicar 10 questões vezes 10, eu vou ter 100 pontos. Então, eu vou somar os pontos e vou chegar num total, né, de 54 pontos pelas notas atribuídas por cada padrão. Eu venho na tabela de classificação de pontos e vejo aonde que essa soma total de ponto ele se encaixa. No caso aqui desse exemplo, eu tenho uma pontuação de 54 pontos, logo eu classifico ele como regular. Então, eu posso dizer que o apoio à organização do processo de trabalho para esta realidade, ela é regular. Então, eu vou pensar de fazer alguma matriz de intervenção pensando essa subdimensão. Bom, feito o processo de autoavaliação, né, ou pelo sistema eletrônico ou pelo caderno, eu vou pensar agora em elaborar a matriz de intervenção. O que essa matriz de intervenção ela significa? Ela é uma possibilidade, né, das equipes e da gestão poder traçar estratégias de intervenção para as situações, problemas que foram encontradas na autoavaliação. E, além disso, permite que ao longo do tempo seja analisada a evolução dos resultados que foram alcançados por meio dessas intervenções que foram propostas nesse documento. Então, como é que eu posso elaborar esse processo, né, da matriz de intervenção? Primeira coisa que eu preciso pensar é, dentre os padrões autoavaliados pela equipe, quais deles eu considerei insatisfatório? E aí eu vou fazer uma reflexão, quais são as prioridades, né, neste momento de intervenção para a equipe NASF. Depois eu vou pensar em elaborar um objetivo e uma meta para cada padrão que eu escolhi para fazer uma matriz de intervenção. O que seria esse objetivo? É aonde eu quero chegar, tá? Vou elaborar as estratégias e o método que eu vou utilizar para efetivar essa estratégia. Vou identificar os recursos, os responsáveis, vou estabelecer os prazos e os mecanismos que eu vou estar monitorando os resultados esperados. Então, o que a gente tem de recomendação? Quantos padrões de qualidades eu devo priorizar para fazer uma matriz? Posso fazer 1, posso fazer 2, posso fazer 3, mas o que a gente recomenda é que fique entre 7 e a 10. E é importante também lembrar que no terceiro ciclo nós temos alguns padrões obrigatórios, essenciais e estratégicos que podem estar influenciando diretamente na nota da avaliação final e da certificação da equipe. Então, é interessante que também a equipe faça, né, uma leitura do caderno de autoavaliação externa e olhe, dentre aqueles padrões que foram classificados insatisfatórios, se existe algum padrão que é considerado essencial, que pode, no descumprimento dele, tornar a equipe com classificação ruim. Então, é importante também olhar, né, o caderno de avaliação externa com essa perspectiva de ver se, dentre os padrões que eu não estou priorizando no momento, se eu não deixei nenhum padrão essencial de fora. Bom, como é que eu faço esse processo de priorização dos padrões? Nas outras webs que vocês devam ter acompanhados do PMAC, a gente traz alguma sugestão de como é que a gente pode estar organizando essas reuniões de equipe para fazer a priorização. Então, vocês podem fazer uma reunião de 2 horas, né, para fazer esse processo de autoavaliação, de identificação de problema, listar os problemas que estão abaixo de 7, né, fazer a ata de reunião, a lista de presença e, num segundo momento, fazer uma dinâmica
para refletir sobre a governabilidade que a equipe tem sobre aqueles padrões listados. Vamos supor um exemplo que a equipe X, ela listou 50 problemas, né? Então, desses 50, o que é da minha governabilidade? Como é que eu vou priorizar? Eu vou pensar, o problema ele é frequente, tá? Frequente aonde? É um problema que é frequente em relação ao processo de trabalho do NASF e ele é um padrão que ele é considerado importante porque ele vai ter um reflexo, né, importante nas equipes que eu estou apoiando. Existe recurso disponível para essa equipe, né, a curto, médio e longo prazo? Então, são perguntas que vocês podem fazer durante a reunião de equipe para tentar, né, ver quais são os padrões que são de governabilidade da equipe e quais são os padrões que não são da governabilidade da equipe. E aí vocês podem perguntar, tá, Gisele? E aí o que eu faço com os padrões que não são da governabilidade da equipe, que são aqueles que eu vou precisar de recurso e vou precisar de contratação? Vocês devem registrar na ata de reunião que os padrões X, Y, Z, eles não são da governabilidade da equipe e fazer o encaminhamento da gestão para que ele seja contemplado na matriz de intervenção da gestão. Então, só reforçando, então a equipe ele pode selecionar livremente o número de padrões para os quais deseja construir a matriz de intervenção, tá? E para o terceiro ciclo é importante que as equipes façam pelo menos uma matriz de intervenção, que é a partir disso, né, a comprovação dessa matriz de intervenção, que a equipe vai poder adquirir os 10% da autoavaliação. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de matriz de intervenção para ilustrar isso que a gente veio falando. Então, eu selecionei o padrão 3.14 do caderno do AMAC impresso, que fala: os profissionais do NAS registram as ações realizadas em instrumentos comuns da atenção básica. Tá? Então, a descrição do padrão é se os profissionais da atenção do NASF fazem registro no ESUS ou um outro programa, né, próprio que faça o gerenciamento da produção da atenção básica. Então, a descrição do problema seria: não é feito registro da atenção das atividades do NASF no ESUS. Tá? E aí, qual seria a nossa meta? Registrar o número total de atendimentos realizados pelo NASF, pactuados e realizados. Tá? Então, o que seria uma estratégia para isso? Registrar as atividades coletivas, individuais, compartilhadas e domiciliadas realizadas pelo profissional do NASF. Né? Então, como estratégia, quando eu penso na estratégia, eu tenho que pensar numa frase, tá, que utilize um verbo de ação, um verbo de ação no infinitivo, né? Então, um verbo objetivo: realizar, elaborar, pesquisar, levantar, e evitar verbos, né, que ilustram ações mais subjetivas, como pensar, né, discutir, refletir. Então, sempre pensar estratégias objetivas, claras e executáveis. Na coluna sobre atividades a serem desenvolvidas, a gente vai descrever o método de aplicação, né, o método que eu vou utilizar para tentar alcançar aquela estratégia. Então, exemplo de atividades: preencher a ficha do ESUS pelos profissionais do NAS, digitar essas fichas de atividade coletiva, individual, né, e de atendimento domiciliar, realizar a educação permanente dos profissionais, por exemplo, com o apoio do Telesaúde, né, e fazer o monitoramento da consistência dos dados informados pelas equipes pelos relatórios do ESUS. Então, aqui é a forma que a equipe vai fazer para poder alcançar aquela estratégia que ela traçou. Na coluna resultados e na coluna recurso, eu vou então estar identificando no recurso o que é necessário para mim conseguir executar aquela estratégia, e na coluna resultado eu vou traçar o que eu pretendo alcançar, né? Então, qual é a minha meta? Qual é o resultado que eu quero com essa estratégia? É 100% das ações realizadas pelo NAS registradas no ESUS.
Bom, na coluna responsável, eu vou pensar, para cada atividade, eu tenho um responsável, aquele que vai articular, motivar o cumprimento daquela tarefa. Então, sempre pensar em 3 líderes. Nunca colocar a equipe NASF, os agentes comunitários, a equipe da atenção básica, a gestão. Não, colocar o nome da pessoa que vai ficar responsável. Necessariamente não é ele que vai executar, mas ele que vai fazer essa articulação. Então, o João, educador físico, a Maria, farmacêutica, a Gabriela, psicóloga, tá? É o exemplo que a gente dá dentro da matriz. As outras últimas 2 colunas tratam do prazo que a gente vai cumprir. Então, o prazo é o cronograma de execução das atividades. Se houver necessidade, eu posso estar prorrogando esse prazo e trazendo a justificativa negociada com toda a equipe. Então, evitem colocar 1 mês, 1 ano, 2 anos. Não, botem data, 30 de maio de 2016. É o prazo que eu quero para cumprir essa estratégia. E o mecanismo de ação vai ser o como que eu vou medir, como é que eu vou acompanhar e vou avaliar. Então, um exemplo, número de atendimento registrado no ESUS por profissionais do NASF, vezes 100, né, dividido por total de atividades realizadas pelo NASF. Tá? Então, aqui a gente exemplifica e explica para vocês o que cada coluna tem que fazer. Bom, para finalizar, né, como é que apoios vocês podem buscar para colocar em prática, né, a elaboração da matriz de intervenção, tirar dúvidas do processo de autoavaliação, tirar dúvidas da construção e pensar de forma conjunta em estratégias que são de governabilidade, são claras e objetivas para se realmente a gente, o que colocar no papel, a gente conseguir executar e não ficar simplesmente um plano, né, que não vai ser cumprido, só na teoria. Então, a educação permanente, então, vai ser o quê? Então, esse processo pedagógico de aprendizado, né, que envolvam os profissionais da atenção básica, incluindo saúde bucal, o NASF, o CEL e outros pontos da rede, e que façam a reflexão de elementos da prática de forma que faça sentido, né, e que envolva todos os atores envolvidos, numa perspectiva de uma aprendizagem mais significativa. Onde é que vocês podem buscar o apoio da educação permanente? O Telesaúde é uma ferramenta, né, virtual, vocês têm vários serviços à disposição, então com login e senha vocês podem acessar as teleconsultorias de forma síncrona e assíncrona, as web palestras, os mini cursos e todos os serviços estão disponíveis no portal do Telesaúde. A comunidade de prática também é um outro portal, né, que tem vários cursos, tem relatos de experiências, tem fóruns de discussão, chat que podem ser consultados, né, e utilizados para essa qualificação da equipe e a qualificação também individual de cada profissional. A outra ferramenta seria o apoio institucional, né? Então, o PMAC ele traz 2 estratégias, né, de apoio institucional. Uma é do Ministério às coordenações estaduais de atenção básicas, né, COSEMES e eventualmente os municípios, e a outra, o apoio da coordenação estadual e das GESAs para a gestão municipal, né, para trabalhar essa questão do apoio dos municípios. Então, aqui no estado, vocês podem estar agendando as reuniões de apoio matricial também pelo portal do Telesaúde, que é uma ferramenta que está à disposição de vocês, né, e que podem estar trazendo elementos para vocês poderem estar discutindo, de repente, suporte de implantação do acolhimento da demanda espontânea, como, né, construir projetos terapêuticos singulares, buscar apoio para pensar a análise de indicadores de informação de saúde, a facilitação de processos locais de planejamento e discussão, vamos supor, de perfil de encaminhamento da unidade. São exemplos de ações que podem ser realizadas, né, por apoiadores institucionais para as equipes. E a cooperação horizontal, né, que é
uma questão que foi incluída no terceiro ciclo, ele vem valorizar o protagonismo local. Então, ele propõe esse compartilhamento de experiência, né, e que busque o aprimoramento das práticas entre as equipes do mesmo município, entre equipes de municípios diferentes, né, entre gestão e equipe, né, de diferentes formas. E esse compartilhamento a gente pode estar pensando de forma presencial, pode estar pensando de forma virtual, né? E que as equipes elas possam discutir o seu processo de trabalho no seu próprio município. Então, às vezes a gente tem municípios com várias equipes e com realidades diferentes. Uma equipe com uma boa certificação e outra equipe com uma certificação ruim. E essas equipes podem trocar experiências, né? Então, o município pode promover fóruns de discussão no próprio município para fazer a troca de experiência local. Ou pode ser feito troca de experiência entre as regionais. Então, a Gersa, né, pode apoiar estratégias, né, para se fazer essa troca de experiência. E essa troca de experiência ela pode ser feita pela comunidade de prática, pela revista catarinense de saúde da família, pelo telesaúde e por outros espaços, né, virtuais e presenciais que vocês possam descrever a experiência de vocês e trazer soluções para outras equipes e também buscar novas estratégias para o município de vocês. Bom, aqui são as nossas referências, né? Então foi utilizado com base para elaborar essa web o Manual Instrutivo de 2015-2016 e o AMAC NASF de 2013. Agora a gente abre para as perguntas, né? O Djalma vai conduzindo e a gente vai respondendo à medida do possível. As perguntas que eu não consegui responder, tá? Eu vou pedir a gentileza que vocês postem pelo portal do Telesaúde de forma assíncrona para que eu possa estar respondendo posteriormente. Videira, alguma previsão para o início das avaliações externas? Tá. As avaliações externas não têm previsão ainda, o Ministério não fez a publicação do cronograma, tá? Assim que estiver próximo da avaliação externa, as GERSAs e a Gerência de Atenção Básica vai fazer a comunicação, certo? Mas até o momento, como foi divulgado no começo pelo Ministério da Saúde que seria agora no mês de abril, ainda não tem previsão para ser feita, mas eles vão ser avisados com antecedência. Jaraguá do Sul pergunta sobre a parte de gestão. Quem deverá responder, a unidade de saúde ou a própria gestão? Tá. O município tem autonomia, tá, de nomear uma pessoa para responder o AMAC eletrônico ou, né, conduzir o processo de autoavaliação pelo AMAC impresso, certo? E essa possibilidade de indicar quem é que vai ser o responsável de conduzir esse processo, ele pode habilitar a resposta de todo o questionário ou por bloco. O que a gente recomenda? Que o bloco da gestão seja respondido pelo núcleo da gestão e as questões relacionadas à equipe sejam respondidas pela equipe. Aí vocês podem complementar uma pergunta assim: tá, no meu município não tenho coordenação do NASF, ou eu não tenho coordenação da atenção básica. Quem vai estar respondendo é o secretário de saúde ou a pessoa que ele nomear para fazer a avaliação deste bloco de padrões de qualidade. Certo. Mafra deixou uma sugestão ali de tema de web palestra, né? A gente agradece aí a sugestão, aí as meninas do Teleeducação estão acompanhando, com certeza já vão anotar essa sugestão ali para falar sobre os indicadores do NASF. Vão anotar essa sugestão para posteriormente a gente ver a viabilidade de fazer uma web palestra sobre esse assunto. A gente até pode pensar num desdobramento de uma web palestra sobre os indicadores do NASF, mas a web palestra sobre indicadores do PMAC, que foi feita pela Flávia no dia 16/3,
ele contempla também os indicadores do NASF. Então, eu sugiro que vocês assistam a web da Flávia, que está lá disponível no portal, que fala também dos indicadores de desempenho do NASF, como é que faz o cálculo, que estratégia a gente pode fazer para melhorar, certo? E aí, posteriormente, se ficar alguma dúvida, vocês podem estar agendando uma reunião de matriciamento, um fórum de discussão, ou uma teleconsultoria síncrona ou assíncrona, com os teleconsultores do PMAC, para a gente estar discutindo um pouco mais assim específico a realidade de vocês. Então, eu vou estar dando apoio de forma síncrona, tem a Thaís que vai estar dando apoio de forma assíncrona, então a gente está aqui para ajudar vocês. Então, minha sugestão, assistam primeiro a web dos indicadores da Flávia e depois façam esse movimento de fazer o agendamento junto com a Maria, né, do fórum de discussão dos indicadores de desempenho do NASF relacionado ao seu município.